continuando ainda sobre a questão da resistência insulínica, veja bem quantos problemas é causado por um único problema, né, da resistência insulínica. A causa básica disso está na questão da alimentação errada, né? Hoje, o trigo que as pessoas estão consumindo hoje não é o mesmo trigo de 40, 50 anos atrás, porque ele está geneticamente modificado. Esse está sendo um dos grandes causadores de transtornos metabólicos, né? Então, uma das primeiras coisas a se fazer seria procurar, mas existe, felizmente, o trigo orgânico, ainda se produz trigo orgânico, né? Já é um problema menos, você pode fazer seu pão. Agora, o melhor pão, que se você ainda gosta de pão, é fazer o seu pão em casa. Na padaria você não vai encontrar pão feito com trigo orgânico, porque é um trigo mais caro. Os padeiros, as confeitarias, eles têm que procurar diminuir, minimizar os custos, comprando tudo mais barato, para poder maximizar os lucros, né? Eles não vão cozinhar para você com gordura de azeite de oliva, com manteiga, com gordura de coco. Eles vão comprar aquele grande quantidade, aqueles tonéis de óleo de gordura de soja, de canola, de milho, né? Que são óleos baratos, mas são hidrogenados, né? E acaba te dando muito problema. E tem pessoas que comem qualquer bolinho docinho de padaria tem esse tipo de... Além do trigo ser um trigo geneticamente modificado, eles usam, então, a gordura trans, né? E aí, outra coisa importante para tratar isso é o exercício físico, muito importante. Então, porque o exercício físico ajuda a aumentar a oxigenação e ajuda a diminuir o estresse oxidativo, né? Então, esse organismo, onde há menos oxigênio, forma-se mais fungo. Nós já temos no nosso organismo um tipo de um fungo natural, que é do ser humano. Nós vemos no exame de sangue o tempo todo, pequena quantidade. Mas pessoas que não fazem exercício, pessoa que usa muito carboidrato, tem um aumento desse fungo. Isso traz acidez. Esses fungos são demolidores e construtores, né? Eles destroem células boas e acabam construindo tumores, né? Então, a ação da insulina excessiva também, da resistência insulínica, ela traz um outro problema. Alguns órgãos do corpo não necessitam de insulina para absorver o açúcar, que são os olhos, né? São os rins, os nervos e o revestimento dos vasos sanguíneos e revestimento dos órgãos, né? Então, eles absorvem o açúcar sem precisar da insulina. Então, quando a célula tem resistência insulínica, aumenta a insulina na corrente sanguínea e inundam esses órgãos, né? Então, vamos falar para você, hoje todo mundo tem problemas, tem problemas visuais. Eu tenho muitos clientes que chegam aqui, um dos sintomas, ele anota isso aí, que a visão já não é muito boa, né? E os rins, se ele começa a ter problema, esse aumento do açúcar aumenta a acidez, a pessoa vai causar uma hiperacidose no organismo. A acidose vai trazer consequência de ácido lático. Ácido lático traz cansaço, indisposição, libido baixo, né? A fog mental, a pessoa não consegue, porque a oxigenação cerebral vai ser menor, né? O cérebro é o que mais exige oxigênio do corpo, ele usa 25% do oxigênio respirado, né? Então, se vê uma coisa levando a outra. O rim é responsável também não só pela filtração, mas pela distribuição junto com o fígado, e também ele tem uma ligação muito grande com as cartilagens, né? Especialmente na medicina chinesa, se aprende muito isso. Todo o pessoal que tem problema de artrites, problemas de osteoporose, problema de osso, tem muita ligação com o rim, né? Uma hipofunção renal. Então, você vê que uma coisa leva a muitas outras coisas, se não forem bem tratados, né? Os nervos, então, isso pode levar a numbness, né? Que é amortecimento nas extremidades, nos pés, né? Não deixa a pessoa dormir direito à noite. Isso acaba afeta também a circulação, traz insônia, né? Uma série de outros problemas no sistema nervoso. Com o tempo, é claro, o problema vai se agravando à medida que a idade vai avançando, né? Porque o cérebro não recebendo oxigênio suficiente, ele começa a roubar dos órgãos de baixo tudo que ele precisa para sobreviver, né? E às vezes não tem o que roubar muito lá embaixo, porque os órgãos estão pobres também, né?
ok? Então, a resistência insulínica é um probleminha aparentemente simples, mas que causa muito dor. Então, primeira coisa, cuidar da alimentação, fazer o exercício adequado. Nós temos um arsenal de medicamentos naturais, feito de ervas medicinais, para ajudar a melhorar a sensibilidade celular, né, da célula, né? Ok? A medicina oficial, ela usa, por exemplo, medicamentos como a metformina, que os médicos alopatas fazem uma propaganda tremenda, né? Porque ele ajuda em muitas coisas, né? Na questão do açúcar, diminui a resistência, melhora, protege os telômeros das células, né? Aumentando a longevidade, isso e aquela coisa. Mas você sabe que a metformina realmente ela é muito boa. Sabe do que ela é feita? Feita de uma erva medicinal. É extraída de uma erva medicinal chamada Galega officinalis, né? Então, nós não usamos ela dessas maneiras aí com o metformina, mas nós usamos a erva em si, né? Nós temos compostos que vão ajudar nisso. Primeiro é necessário fazer uma desintoxicação, baixar o nível de glicose, de colesterol, ou seja, desentupir os canais para que o oxigênio circule e melhore, dê à célula mais ar para elas poderem respirar melhor, ela poder funcionar melhor, né? Então, para isso nós usamos um poderoso depurativo chamado detox austérico, porque ele é austérico mesmo, porque ele tem ervas amargas, poderosas, que vão limpar, sensibilizar as células, né? Porque vai tirar o lixo celular, diminuir essa toxemia, né? Do corpo e facilitar então o trabalho dos elementos que vêm ali recompondo depois, né? Como o cobalto, o cromo, né? O zinco, a vitamina C e outros elementos que nós colocamos nas outras fórmulas para poder fazer com que a célula responda à ação da insulina, protegendo o seu pâncreas, que é um órgão muito mais delicado que o fígado, né? Ok? Então isso você precisa ser examinado primeiro para a gente poder dosar, fazer um tratamento adequado, para saber se você reclama de peso, se você tem diabetes, se você tem... Mesmo pessoas hipoglicêmicas, às vezes pode ter uma resistência insulínica, não são só os hiperglicêmicos, né? Ok? Porque como ele não absorve nada direito, ok? Então, entre em contato conosco se você tem problema, alguma dessas patologias, né? São muitas outras, inclusive manchas no corpo, né? Afeta a pele, mulheres que crescem pelo, estão ligadas à resistência insulínica, né? Aquelas manchas escuras debaixo das axilas, algumas partes do corpo de muitas pessoas, é um dos sintomas disso, né? Algumas patologias externas. Ok? Então, entre em contato conosco, nós podemos te ajudar. Temos um tratamento natural, não invasivo, que vai envolver tanto a nutrição, como pequenas mudanças de hábitos e os remédios naturais que ajudam poderosamente, nesse caso, quaisquer que sejam o seu problema. Ok?